Senhoras e senhores, saudações. Este é o Linha 2, um programa do Tabloide Negro. Eu sou José Petit e também estou aqui com meu amigo Cleiton. Fala, Cleiton. Eles circulam na rua com uma descrição que é parecida com a sua. Cabelo, cor, feição. Será que eles veem em nós o marginal padrão? 50 anos agora se completam da lei antirracismo na Constituição. Infalível na teoria, inútil no dia a dia. Então que fodam-se eles com a sua demagogia. No meu país o preconceito é eficaz. Te cumprimentam na frente e te dão um tiro por trás. Racistas otários, nos deixem em paz. E estou também aqui com meu amigo Cláudio. Fala aí, Cláudio. Tô aí, gente. Sempre endireitando ideia torta. Vamos lá, Petit. Isso aí, galera. Bem, nosso site é www.tabloidenegro.com. Nossas redes sociais estão identificadas como @tabloidenegro e temos nosso grupo no Telegram. Caso você tenha interesse em participar, é só solicitar o link através de nossos contatos que nós enviamos de boa para você. O tema de hoje, nós escolhemos para o episódio, é racismo e injúria racial. E para começar a expor as suas ideias, eu chamo o meu amigo Cleiton. Cleiton, racismo existe? A definição jurídica de injúria racial é quando ocorre ofensa a um indivíduo, a uma pessoa, com base em sua raça, cor, etnia, religião. É um crime prescritível no prazo de 8 anos, ou seja, se depois de 8 anos você decidir denunciar o caso, não vai ser mais possível. Mas, em 2018, o STF, Supremo Tribunal Federal, considerou um caso de injúria racial como imprescritível. Teve uma jurisprudência que nada mais é que, se decidiram uma vez assim, podem decidir novamente. Reforçando, o crime de injúria racial continua sendo prescritível no prazo de 8 anos. Em 2018 que o STF decidiu que o caso em julgamento foi considerado imprescritível. Para todos os outros, vai ficar a cargo do juiz que analisar, ok? Alguns exemplos de injúria racial. Em 2014, a torcida do Grêmio xingou o goleiro Aranha do Santos de macaco. Esse caso foi levado para frente, a punição que o Grêmio teve foi a eliminação da Copa do Brasil, porém, judicialmente, nada. Um outro exemplo, o ginasta Arthur Nori, junto com outros colegas, proferiram palavras ofensivas ao outro ginasta também da Seleção Olímpica Brasileira, Ângelo Assunção. Exemplos, a tela do celular, quando quebra, fica preta. O saco de mercado é branco, o saco de lixo é preto. Esse caso também teve uma grande repercussão, mas no final não deu em nada. Esses exemplos citados de injúria racial, todos eles envolvem ofensas, agressões direcionadas a uma pessoa, a um indivíduo. Já o crime de racismo é quando ocorre a discriminação, a ofensa a um grupo de pessoas, a um coletivo. Exemplo, nosso excelentíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em 2017, numa palestra no Hebraica, deu a seguinte declaração, abre aspas, alguém já viu japonês pedindo esmola por aí? Porque é uma raça que tem vergonha na cara. Não é igual essa raça que tá embaixo ou como uma minoria que tá ruminando aqui do lado. Fecha aspas. E continuou, abre aspas. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriador eles servem mais. Fecha aspas. Lembrando que arroba é uma unidade de medida de peso de animal. Vaca, boi. Esse caso foi levado para a justiça. O STF acabou julgando o nosso excelentíssimo presidente como não culpado e vida normal. Vida que segue. Quando você, pessoa física, passar por uma situação de injúria racial ou um crime, o que deve ser feito? Primeiro passo, fazer o registro no boletim de ocorrência. Se possível, ter testemunhas e informações que levem ao agressor. Telefone, foto, endereço. Caso você não tenha testemunhas, caso você não tenha informações que levem ao agressor, muito pouco provável que esse caso seja levado adiante. Se no registro do boletim de ocorrência esse crime foi enquadrado como injúria racial, o próprio reclamante, ou seja, a pessoa que está fazendo o boletim de ocorrência, vai ter que pegar esse documento, levar para o Ministério Público e esse fará o julgamento do caso. Então, sempre é aconselhável a presença de um advogado criminal com experiência no caso. Caso o boletim de ocorrência seja analisado e enquadrado como racismo, o Ministério Público vai receber diretamente esse documento. Por isso que é muito importante saber a diferença entre racismo e injúria racial, para que no momento do relato não seja retirada, alterada nenhuma informação que possa prejudicar a queixa-crime. Sabendo também que na era digital esses tipos de violências são cometidas também através de redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, etc., foi criado um portal chamado SaferNet, onde você pode encontrar em qualquer página de busca, Google, Yahoo, SaferNet, SaferNet.
ET. Após acessar esse site, você vai encontrar várias opções de denúncias. Você vai selecionar que for pertinente, nesse caso, racismo, vai copiar o link da página da qual você foi difamado, seja no Facebook, entre outras, e vai colar no SaferNet. Feito isso, vai ser gerado um número de protocolo que você vai acompanhar de tempo em tempo. Essas informações, né, esses dados que foram passados, esses exemplos, foram alguns que tiveram grande repercussão, mas eu sei que no cotidiano a nossa realidade é totalmente diferente. Casos de racismo, injúria, intolerância religiosa, homofobia, entre outros crimes que são cometidos, mas não são levados para frente, ou por falta de provas substanciais, ou até mesmo por falta de conhecimento. Então, o papel do tabloide negro, linha 2, nesse momento, é reforçar, ou até mesmo propagar o conhecimento para quem não tem esse tipo de informação, das diferenças entre racismo e injúria racial. Um adendo antes de eu fechar aqui a minha participação, Petit. Em 2018, foi criado o DECRAD, Delegacia de Combate a Crimes de Racismo e Intolerância. Fica no centro do Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio. Mais uma vertente aí pra gente conseguir fazer as denúncias, mais um local pra gente se sentir um pouco mais acolhido para fazer esse tipo de registro de crime. Me encerro por aqui, voltando com a seguinte provocação para você, meu irmão. Racismo realmente existe no Brasil? Com certeza, Cleiton. E achei interessante aí você ter citado a questão do caso aí do presidente Bolsonaro na Hebraica, porque aquilo ali foi uma das piores declarações que eu já vi, uma das que mais me afetou, mais me irritou, e o STF declarou que aquilo ali não era racismo. Cabe lembrar que isso foi perto da época das eleições, né? Então estava rolando ali uma expectativa com relação ao resultado desse caso, porque se fosse considerado racismo, acho que ele ficaria inelegível. Teve um lance desse. Não rolou, né? E deu no que deu. Nesse discurso do Hebraica teve também uma parte que ele falou sobre o centímetro, né? Se depender de mim, não vai ter 1 centímetro para quilombola e reserva indígena, algo do tipo assim. Isso é racismo, não tem nem o que discutir, entendeu? Mas o STF considerou que não. Tem outros casos, né? E tem um outro lance também que é interessante nisso que você falou, que rola uma tentativa sempre de empurrar para injúria racial. Muitas vezes o caso é de racismo, mas empurram para injúria racial. Teve um caso, o advogado iria usar o elevador que era destinado a advogados. Os guardas não deixaram entrar. Não deixaram ter acesso a esse elevador. E aí ele alegou que era advogado e tal, mas mesmo assim os guardas o impediram. Então impediram o acesso de um homem negro ao elevador. Isso é racismo, tá? Quando chega na delegacia, às vezes rola uma pressão ou uma conversa ali, um desenrolo para tentar cair em injúria racial. Mas não, tem que tentar sempre manter ali, bater o pé para ser enquadrado como racismo, crime de racismo. Essa aí foi a minha contribuição. Cláudio, você tem algo aí a contribuir? Então, gente, sobre esse caso comentado pelo Petit, sobre os relatos também do Cleiton, é bem complicado, porque dificilmente algum caso é enquadrado como racismo. Ainda mais por ser inafiançável, normalmente cai como injúria, né? Infelizmente. E isso complica tudo porque acaba desmotivando as pessoas a denunciarem se passarem por algum caso parecido. E é triste. Eu vou até contar um caso aqui, que foi a primeira vez que eu fui com alguém a uma delegacia para denunciar um caso de injúria racial, né? Porque nesse caso realmente foi injúria. Há pouco tempo eu acompanhei uma família aqui em Campos dos Goytacazes até a delegacia porque a filha de um casal, desse casal no caso, né, foi vítima de injúria racial. Um vizinho chamou a filhinha deles de macaca, mas se vocês não sabem, assim, a dificuldade para fazer um BO é incrível. Seja por, sei lá, denunciar um ato racista ou então se você for assaltado e tiver que fazer um BO, é horrível, é horrível. Infelizmente o processo é horrível. Descaso com o cidadão é incrível. Então, chegando na delegacia, nós esperamos por mais ou menos umas 4 horas ou mais. A princípio, os policiais não desmotivaram a família, não desmotivaram o casal. Falaram realmente, comentaram assim, né? Não, tem que denunciar mesmo, não sei o quê. Colocaram até uma pilha no bom sentido, né? Mas assim, esperamos e nada. Depois chegou um momento que o delegado desceu. Falando também de Campos, aqui é uma cidade com 500 mil habitantes, né? Tem umas 2 delegacias aqui na cidade, então é mais complicado, né? Porque o ouvinte que é de uma metrópole e tal, é diferente, tem mais, né? Então a abordagem pode ser mais tranquila, pode ser mais fácil, mas estou contando o caso aqui que eu vivenciei. Então, depois de mais de 4 horas de espera, o delegado veio e falou que teríamos que esperar até a madrugada, porque alguns agentes já tinham ido embora, só tinham 2 pessoas atendendo e tinham 4 casos na frente. E outra, por ter sido com uma criança, uma menina no caso, nós fomos para a delegacia da mulher, encaminharam a gente para a delegacia da mulher. Então,
Então, conclusão, no final o casal não conseguiu registrar a ocorrência. Eles falaram que voltariam e tal, que iam me avisar, mas não avisaram. Acho que até hoje eles não registraram o BO, infelizmente. Mas é isso, essa é a nossa realidade. É uma realidade que acaba nos deixando desamparados, né? Tanto pela lei quanto pela polícia. Você procura a polícia, mas não consegue encaminhar alguma coisa. E a lei acaba não te resguardando. Então, essa é a vida do negro no Brasil, né? A nossa realidade, infelizmente. Mas vai lá, Petit, pode tocar aí. Cara, isso aí que você falou é interessante, né? Mas um detalhe aí do horário, né? Uma vez eu já passei uma situação de ter que ir à delegacia e aí rolou esse problema do horário também. E aí eu cheguei a uma conclusão de que talvez, não sei, posso estar enganado, talvez seja interessante combinar de um momento de ir à delegacia. Só que aí tem vários fatores, né? Então, deixa quieto. E aí, Cleiton, o que você tem aí pra concluir? Bom, Petit, foi excelente o relato do Cláudio, né? A gente acaba passando por situações constrangedoras diariamente e nem sempre essas situações acabam chegando às vias de fato, cair na delegacia, fazer o registro da ocorrência, seja por falta de paciência, conhecimento, tempo, enfim. Se num caso simples, que é um roubo de um celular, a gente já não vai na delegacia porque sabe que não vai dar em nada, imagina por injúria racial, racismo. Menos ainda, irmão. As pessoas que sofrem racismo, e muitas dessas pessoas têm a consciência que a estrutura é racista e que pelo fato da estrutura ser racista, as pessoas que estão na delegacia trabalhando, servindo a população, acabam fazendo com que essa engrenagem do racismo estrutural também continue funcionando. Então, assim, acaba sendo muito mais fácil, vamos dizer assim, né, para a pessoa assumir o prejuízo, ficar com sentimento de revolta, dividir com um amigo, com um familiar, do que passar 2, 3, 4, 5 horas na delegacia, depois ser direcionado à delegacia da mulher e, no final das contas, nem ter o caso registrado, como foi o exemplo aí que o Cláudio acabou citando pra gente. Então, como já foi comentado aqui no início do nosso linha 2, injúria racial prescreve em 8 anos. Racismo é imprescritível. Agora, imagina a gente no nosso dia a dia corrido, trabalho, faculdade, cuidar de filho. Depois de muito tempo que passou a situação, tu vai registrar a ocorrência na delegacia? Não vai, cara. Muito pouco provável. Então, assim, são situações que ocorrem no momento que, se você não tiver uma boa receptividade, vai acabar deixando passar. Mas, mesmo assim, é muito válido reforçar que as denúncias feitas no portal SaferNet ou mesmo na delegacia são meios que a gente tem de evidenciar que esses crimes existem e que, por mais complexo que seja, né, ou que pareça ser, é possível denunciar. E é somente através das denúncias que a gente vai mostrar, mais uma vez, que a gente é resistente, que a gente é persistente, que a gente vai conseguir, sim, mudar esse sistema racista. Ok, Cleiton, valeu aí, muito obrigado. E agora estou trazendo um tema aí também referente à injúria racial e racismo, que é o tal do racismo reverso. É o seguinte, nesse sistema racista, né, a gente falou sobre injúria racial e racismo, e existe também o racismo estrutural, onde toda a estrutura, todo o sistema de funcionamento da nossa sociedade é racista, contribui para o racismo. Várias questões históricas aí envolvidas que justificam essa situação. E aí nós temos uma das estratégias, que é o racismo reverso. Para quem não sabe, racismo reverso é uma invenção, uma falácia, ou seja, uma mentira que as pessoas racistas inventam para combater o combate ao racismo. E aí eu tenho aqui um caso de janeiro de 2020, quando a Justiça Federal absolveu um jovem negro acusado de racismo reverso na rede social. Ele foi processado, esse jovem, o reclamante alegava racismo reverso. E aí, felizmente, para o magistrado, para o juiz alegou que não existe racismo reverso porque nunca houve uma escravidão reversa. Isso foi o que o juiz alegou. Fica aí esse registro que é importante, acho que é como jurisprudência o termo, que aí você pode usar em outros casos em que alegarem racismo reverso. Essa, infelizmente, é uma das estratégias que os racistas criam para tentar diminuir o combate ao racismo. Era isso que eu queria trazer para contribuir. Cleiton, você tem algo a dizer sobre isso? Sim, Petit. O caso que eu trago hoje é da Magazine Luiza, que abriu um processo seletivo de trainee, onde somente candidatos negros podiam fazer parte do processo seletivo. Isso aí acabou gerando uma revolta muito grande em muitas pessoas. Dentre estas, os deputados do PSL, Carlos Jordi e Daniel Silveira, falaram através do Twitter que iriam formalizar uma ação contra a Magazine Luiza alegando racismo. Pois é, alegando racismo reverso. Já a juíza do trabalho, Ana Luiza Fischer, publicou no Twitter e depois apagou, dizendo que a atitude da Magazine Luiza é inadmissível. Depois complementou dizendo que, na minha Constituição, isto é proibido. Esse trecho, o finalzinho aqui eu vou repetir. Uma juíza do trabalho publicou no Twitter o seguinte: na minha Constituição, isto é proibido. Vamos lá. Como se esses absurdos já não fossem suficientes, a Defensoria Pública da União entrou com uma ação requerindo da Magazine Luiza o valor simbólico de R$10 milhões por indenização por danos morais. Como se também não fosse
suficiente, o Ministério Público teve que indeferir cerca de 11 denúncias. Não foram 2, não foram 5, não foram 10. Cerca de 11 denúncias. Então, assim, Petit, tanto essas pessoas mencionadas e outras tantas anônimas que se sentiram lesadas, desprivilegiadas, prejudicadas. Lesadas. Porque na visão delas não é possível que exista um programa a qual as exclua e que permita que somente outras pessoas possam participar. Se essas pessoas se sentiram assim nesse programa, que é único, que nunca houve antes, imagina a gente que é preto, passa por isso todos os dias, em vários processos seletivos. Então, assim, eu sinceramente não consigo encontrar argumentos favoráveis para manifestar minha satisfação, cara, mediante de postura de pessoas que ainda querem que a gente preto continue exercendo profissões de subalternidades. Não tenho argumentos. Ok, Cleiton. E você, Cláudio, o que você tem a dizer para nós? Racismo reverso é a piada do século pra mim, assim, complicado demais. Eu fico até sem palavras pra entrar no assunto, porque, ao meu ver, eu não vou mascarar, não vou falar a verdade, o que eu acho. É algo inventado por brancos, a realidade é essa, porque eu acho até engraçado. Tem algumas pessoas, no caso, que acham que isso existe, que tem algum tipo de racismo contra brancos. Normalmente, as pessoas que se intitulam mais inteligentes e abordam esse tema, afirmam que isso exista, eles falam que é racismo, assim, eles não chamam de racismo reverso, eles falam que é racismo. Quando alguém faz algum tipo de coisa ou, segundo eles, ataca uma outra etnia ou qualquer etnia, isso é racismo. Só que assim, a gente entrando na história do Brasil, na nossa realidade, como você mesmo disse, e pelo que eu entendi, o juiz afirmou também que não existiu escravidão, os negros não escravizaram brancos, por exemplo, ninguém trouxe brancos de outros lugares acorrentados, por exemplo. Então é absurdo, é algo surreal, ao meu ver, é totalmente surreal. Então, assim, tem também a questão da apropriação cultural, né? Porque eles pegam uma outra questão, que eu vou entrar agora rapidamente, mas quando, por exemplo, um branco faz trança e alguém fala que algum negro, né, no caso, fala que é apropriação cultural. Eles que eu digo, as pessoas que acreditam no racismo reverso, tá, gente? Não tô generalizando, não, calma. Então, as pessoas que acreditam no racismo reverso, reclamam quando algum negro fala sobre apropriação cultural, eles falam assim, se o branco não pode usar trança, o negro também não pode pintar o cabelo de louro, por exemplo, ou então não pode alisar o cabelo. Só que assim, é uma falta de noção tremenda, porque a gente tem que entender que nós negros fomos condicionados e inseridos em padrões eurocêntricos. Então assim, eles acabam esquecendo disso. Infelizmente, alguns irmãos, no caso, acabam acreditando nessa falácia, acabam dando voz a essas pessoas, mas a gente tá aí pra acabar com esse papo torto, né? Vamos dizer de forma sincera, assim, vamos falar a verdade. A gente tá aí pra isso, pra quebrar esse papo torto, esse papo errado. E é basicamente isso. Pode concluir, Petit. Tranquilo. Não tenho muito o que falar, não. Era só isso mesmo. Eu deixo aí pros ouvintes refletirem e perceberem que existe essa estratégia dos brancos para combater o combate ao racismo. Quando você combate o combate ao racismo, você é racista, tá? Para deixar isso bem definido. Continuando aqui, agora nós temos a contribuição do nosso amigo Cláudio. O que você nos trouxe aí, Cláudio? Então, eu queria falar um pouco sobre o caso do Cocielo, o youtuber, que há 3 semanas atrás ele virou réu, né, acusado de racismo, finalmente, né, graças a Deus, após comentários em redes sociais. Ele tweetou algumas coisas, na real, bastante coisa, porque ele fez comentários desde novembro de 2011 até junho de 2018. Isso intercalando comentários racistas. 6 anos aí falando bosta, o cara cometeu injúria, cometeu racismo, tudo de ruim que você possa imaginar. Ele teceu alguns comentários desse tipo aqui, vou ler. A única solução é exterminar negros. Isso foi publicado em 2013, já configura racismo. Como o Cleiton já bem explicou. Caraca, ele falou isso? Falou. A única solução é exterminar negros. Caraca. Absurdo, gente. Absurdo. Não sabia disso não. Exatamente. Aí o último, né, que foi o que repercutiu, que ele falou do Mbappé. Kylian Mbappé é um jogador novo, na época acho que tinha 18 anos, não lembro bem, mas é uma ascensão, assim, o moleque joga muito e em 2018 ele foi a revelação, assim, da Copa do Mundo, né? Ele falou assim, o Cocielo, o Mbappé é tão rápido que ele podia fazer uns arrastões top. Ele quer dizer o quê? Pelo jogador ser negro, ser rápido, ele podia fazer arrastões na praia. Olha isso, depois da repercussão negativa, o safado ainda teve a pachorra de gravar um vídeo pedindo desculpas. Aí vocês acham o quê? Que ele perdeu seguidores depois disso? Claro que não, né?
Muito pelo contrário, ele ganhou mais. O cara hoje em dia é mais famoso até. E, consequentemente, deve ser mais rico, né? Provavelmente. E pra finalizar, eu vou citar a frase que o saudoso Mano Brown proferiu depois de ter assistido o pedido de desculpas dele, né? Depois de ter visto aquele vídeo ridículo. Ele falou assim, abre aspas, depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém. Fecha aspas. É basicamente isso. Aí vocês comentam o que acharam, porque é um caso absurdo. E a gente tem que comemorar também que, pelo menos agora, o caso foi enquadrado como racismo. Vamos ver no que dá isso aí. O Cláudio, saudoso Mano Brown é de saudade, né, irmão? Não, sim. O Mano Brown tá aí firme e forte no verdade. cenário, meu parceiro. Então, assim, só pra contextualizar, cara, o Cossielo tem muitos e muitos tweets racistas, homofóbicos. E foi o que você falou, Cláudio. Ele não foi cancelado pela internet, ele foi aplaudido, irmão. E ainda continua sendo chamado por outros canais de YouTube pra fazer participação. Tem muito claro pra mim que a manutenção do racismo ocorre e quem faz essa manutenção são pessoas brancas. Não sei se eu vou fugir um pouco do assunto, mas a gente acabou acompanhando o caso aí do maluco chamado alguma coisa branco. Não sei o nome dele direito, não. Ele foi racista com a Maju, que é apresentadora do jornal Hoje, e aquela outra menina, que esqueci o nome dela agora, que ganhou o Big Brother, eu acho. Ela também ganhou agora um prêmio, cara, com a Thais Araújo no Multishow. Thelminha. Isso, Thelma é o nome dela. Irmão, esse maluco foi racista com as duas, a internet virou um caos. E aí no último domingo, o Fantástico me faz uma matéria da Disney e, pô, me dá um espaço, cara, pra ele, que ele trabalha com essa parada de fazer passeio com turista, enfim. Mas, pô, a Globo deu um horário pra ele, divulgou o trabalho dele. Pessoas negras do movimento negro foram cobrar a Globo por dar espaço para um cara que foi racista com uma de suas funcionárias. A Globo se manifestou, pediu desculpa, falou que não compactou, enfim, a gente já sabe o discurso pós-racismo, como é que funciona. Então, assim, isso aí, cara, é o racismo se movimentando, sendo alimentado por pessoas brancas. Se você analisar os responsáveis por levar matérias para o público, cara, na sua esmagadora maioria são pessoas brancas. Pessoas brancas são as responsáveis por fazer a manutenção do racismo. Assim como foi o caso do Cossielo, que os amigos não cancelaram o cara, esse maluco aí branco, cara, ele foi racista com a funcionária da própria empresa e ainda teve um lugar de destaque no programa de domingo, no horário nobre, que é fantástico. Isso aí, Cleiton. Com relação à minha opinião, eu acho que esse caso aí é absurdo e sempre quando vocês citam racistas que ainda têm acesso à mídia, eu lembro de William Vac. O William Vac, pra mim, é um maior exemplo, né? Cara, William Vac, cara, eu sempre evitei me expor porque eu não me garanto, né? No fogo dos racistas e tal, eu não me garanto. Eu não me garanto em colocar fogo em racista, porque se eu colocar fogo em racista, eu vou ser preso. Tô sempre ali tomando cuidado pra não dar mole, né? Pra tomar aí um racismo reverso, né? Mas no caso do William Vac, cara, quando eu vi que a CNN o contratou, aí eu não me aguentei. Aí eu falei, aí eu fui lá, marquei a CNN, né? E repito aqui, a CNN contratou um racista. Está contratando um racista. E sempre que me chamarem pra qualquer lugar, por exemplo, vamos supor que me chamem falar no, sei lá, programa Encontro da Fátima Bernardes. Eu vou, olha, quero lembrar que a CNN chamou um racista. Ou então vou falar sobre outras pessoas racistas que continuam aí tendo audiência. Peixe, só mais um adendo aí, irmão. Vocês vão falando das coisas aí, eu vou tentando vários gatilhos aqui. A CNN contratou o William Vac, depois daquele episódio racista que teve lá no Jornal da Globo. E se vocês não se lembram, que eu vou fazer questão de lembrar agora, um grupo de jornalistas da Rede Record tinha um grupo de WhatsApp, e nesse grupo de WhatsApp faziam diversos comentários racistas sobre uma determinada jornalista negra também da Rede Record, e uma desses integrantes desse grupo printou a conversa e levou a público. Uma vez levada a público, depois de muita insistência e muita polêmica, a Record demitiu esses jornalistas. Pouco tempo depois, esses mesmos jornalistas que fizeram piadas, comentários racistas, foram recontratados por qual emissora? Isso mesmo, CNN. Então, assim, a CNN tá dando palanque para William Vac, tá dando palanque para outros jornalistas da Record que cometeram atitudes racistas. E não é um comportamento assim, não, só deu um vacilo assim. Cara, olha a bancada da CNN e de outros jornais. Essas bancadas aí são compostas pela imensa maioria de brancos, irmão. Então, assim, nós negros temos que ter espaço de voz, temos que ter espaço de vez, porque comportamentos como este, cara, quando acontecerem, que eles tenham a mesma proporção que acontece quando é com a gente negro. Porque se a gente vai, sei lá, a cobrança vem, irmão. E ela é totalmente desproporcional. Então que seja assim com o branco também. E agora, vamos para o quadro do especialista. No quadro especialista, como o próprio nome diz, né, nós chamamos um especialista. Profissional, um intelectual naquele tema. E o especialista que nós convidamos, ou melhor, a especialista que nós convidamos, é a advogada doutora Adriana. Doutora Adriana, o que a senhora tem a nos dizer? Olá, Tabloide Negro.
Olá, ouvintes. Sou Adriana Marcílio, advogada, e vou comentar um pouquinho sobre a diferença entre injúria racial e racismo. A diferença na legislação e na tipificação entre o crime de racismo e injúria racial. A injúria consiste em ofender a honra de alguém, valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia ou origem. Já o racismo atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda uma integralidade. Ao contrário da injúria racial, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Sua previsão legal está na Constituição Federal, no artigo 5º. Já a previsão legal de injúria racial está no Código Penal, em seu artigo 140, parágrafo 3º, que prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa correspondente à violência sofrida. Em caso de ocorrência de crime, é essencial fazer o boletim de ocorrência. Na hora de descrever o episódio, todos os detalhes são bem-vindos. Quanto mais informações, maiores são as chances das investigações avançarem. A orientação é de que sejam levadas testemunhas que presenciaram o fato e que todos os detalhes com relação à ação do agressor sejam minuciosamente relatados. A gente recomenda também que se compareça na delegacia com um advogado para que o crime seja enquadrado corretamente, pois é muito comum acontecer do crime ser de racismo, quando a ofensa se dirige a uma coletividade, mas quando do boletim de ocorrência ser tipificado como injúria racial. Necessário registrar ainda que existem delegacias especializadas de crimes raciais, chamadas DECRAD. Existe delegacia no Rio de Janeiro, que fica no centro do Rio, e existe também em outros estados, como exemplo de São Paulo. Voltando ao crime de racismo, ou seja, que se refere à coletividade, não é obrigatório contratar um advogado particular, pois o processo contra quem comete esse crime é de responsabilidade do Ministério Público. Se o boletim de ocorrência é registrado corretamente, o caso será automaticamente encaminhado ao Ministério Público quando a delegacia terminar o inquérito. Através do promotor de justiça, o Ministério Público deve tomar as providências necessárias para abrir o processo criminal. Necessário registrar ainda que recentemente estão havendo mudanças no entendimento do crime de injúria quanto à sua prescrição, justamente para se tentar afastar a impunidade. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal criou jurisprudência no caso no qual julgou imprescritível o crime de injúria. Por último, necessário pontuar que, em razão da desproporcionalidade da punição nos crimes de injúria, que muitas vezes tem essa tipificação de forma equivocada, há um projeto de lei de número 4.373/2020 do senador Paulo Paim, que pretende alterar o Código Penal para tornar a injúria também inafiançável e imprescritível. E agora vamos para as notícias da semana. Nesse quadro, separamos alguns fatos que chamaram a nossa atenção. Cleiton, qual foi a notícia que chamou a sua atenção? Como todos sabem, em novembro temos o Black Friday, que aqui no Brasil, como todos sabem também, é conhecido como tudo pela metade do dobro. Mas se a prioridade das empresas esse ano fosse realmente que os preços caíssem pela metade, ou até mesmo menos que isso, seria ótimo. Mas não. A preocupação de empresas como Boticário, Imaginário e algumas outras foi em relação ao termo utilizado, Black Friday. Sim, essas empresas acharam que o termo Black Friday é um termo racista e de alguma forma tentaram melhorar a imagem da empresa. Essa tentativa de melhorar a imagem, ela não passou perto de contratar negro para assumir posições estratégicas como CEOs, diretores, gerentes. Não passou perto de contratar vendedores de loja, representantes, para que a gente de alguma forma se sinta representado, para que a gente de alguma forma contribua para que no futuro próximo, empresas como essa não venham cometer atitudes racistas no futuro. Ao invés disso tudo, o que foi decidido? Alterar o nome de Black Friday para Color Friday. Isso de alguma forma causaria um impacto muito mais positivo. Petit, Cláudio, cara, é revoltante ver o esforço mínimo que essas empresas querem fazer. Elas têm totais condições de assumirem outros tipos de posicionamentos, irmão. O próprio Magazine Luiza acabou agora de fazer um processo seletivo para a posição de trainee, onde somente candidato negro poderia participar do processo. E no futuro próximo eles vão assumir posições estratégicas dentro da própria empresa. Então, na minha visão, esse tipo de atitude de alteração de Black Friday para Color Friday é mais lacração do que outra coisa, porque qual é o tipo de benefício que você vai trazer pra gente? Vai dar mais emprego? Vai fazer com que a gente saia de uma condição de desigualdade social extrema? Não vai. Então, assim, essas empresas com posturas irrisórias e significantes, do meu ponto de vista, estão mais preocupadas em ter um selo antirracista do que efetivamente contribuir para uma sociedade mais igualitária, para uma sociedade menos racista. A notícia da semana que eu trouxe é essa daí. Fica aberta agora para os comentários dos senhores. Ok, só para comentar, você falou esse lance aí das empresas que não se dedicam a resolver a questão do racismo estrutural. Eu lembrei de uma amiga que me chamou para palestrar sobre
racismo na Semana da Consciência Negra, né? Em 20 de novembro, aqueles dias ali, ela perguntou se eu aceitaria participar lá na empresa dela e palestrar pros funcionários. E aí eu imaginei aquela coisa de sempre. Um homem negro ou uma mulher negra vai palestrar para funcionários, os funcionários fingem que escutam e eu fico fingindo que eles estão me escutando, que eles estão concordando, prestando atenção. Ou pode acontecer outra coisa também. Eu posso palestrar e eles dizerem que é tudo conversa, que não existe, que o problema é social, não racial, e aí a palestra se transformar num grande bate-boca. Aí o que eu pensei em fazer? Pensei nisso e aí cheguei e falei o seguinte, olha só, faz o seguinte, eu aceito sim, só que eu quero te pedir um favor. Você tem foto de todos os funcionários da empresa? Ela tem. Então faz o seguinte, no dia da palestra, você coloca disponível todas as fotos dos funcionários da empresa. Só isso. Aí o chefe dela disse que era melhor eu não fazer a palestra porque isso poderia gerar um conflito na empresa. Então essa aí foi um comentário aí que me lembrou quando você falou dessa questão aí. A notícia que eu trouxe é a questão do professor de medicina em São Paulo que fez blackface para os seus alunos. O que a gente tem aqui? Nós temos um professor de medicina, ou seja, um professor de uma faculdade de medicina que, para simular usuários do SUS, pacientes, pessoas de classe baixa, classe média, baixa, o que ele fez? Ele colocou uma máscarazinha preta e ficou falando errado. E aí, esse episódio, ele nos revela muita coisa. Porque nós tínhamos um racista dando aula numa faculdade de medicina. E aí eu pergunto, durante quanto tempo coisas desse tipo aconteceram e estão acontecendo ainda? A faculdade o suspendeu, mas aí eu pergunto, por quanto tempo? E outra, por que ele foi suspenso? E aí veio outra pergunta, né? Racistas podem ensinar, podem dar aula? Porque se ele foi suspenso, acredita-se que em algum momento ele deixará de ser suspenso, será liberado. E aí eu pergunto, pode isso? Essa foi a notícia que me chamou a atenção durante a semana. Cleiton, se quiser comentar aí, fique à vontade. Quero sim, Petit. Ele é médico, correto? Também teve um comportamento racista. Só para contextualizar, no início do século XX, teve um médico legista chamado Nina Rodrigues, que foi um dos precursores do movimento eugenista no Brasil. Esse movimento tinha por objetivo fazer com que todos os negros do Brasil fossem exterminados. De que forma? Através do conceito de miscigenação, onde um branco estuprava uma mulher negra, fazendo com que nascesse uma pessoa de pele mais clara, um outro branco estuprava essa outra pessoa de pele mais clara, fazendo com que nascesse uma pessoa de pele mais clara ainda, e assim se daria o processo de embranquecimento. Então, exemplos como esse que o Petit nos trouxe hoje só reforçam que a gente tem diversos e diversos Ninas Rodrigues espalhados pelo Brasil, mas que de alguma forma eles têm vergonha, ou sei lá se é vergonha é o nome correto, né? Talvez seja medo por cair no julgamento, como foi o caso desse médico aí. Então a pergunta que você fez, Petit, realmente, ele é muito importante, cara. Será que o médico racista pode dar aula? Porque o professor, acima de tudo, é um formador de opinião. Ele forma pessoas, forma profissionais, cara. Então, além dele ensinar o conteúdo técnico, o conteúdo da medicina para os futuros médicos, ele está levando o conteúdo de vida para as pessoas. Só agora, puxando aqui um paralelo, se a gente se recordar, há um tempo atrás teve uma festa chamada Se Nada Der Certo. Quer dizer, se nada der certo, eu vou ser o quê? Então, nessa festa, cada aluno tinha que ir fantasiado de profissões consideradas se nada der certo. Então, se eu não for médico, se eu não for fisioterapeuta, se eu não for advogado, se eu não for engenheiro, eu vou ser empregado doméstico, eu vou ser catador de lixo, eu vou ser jardineiro, enfim. Esse tipo de profissões, elas são desempenhadas, em sua grande maioria, por quem? Por pessoas negras, pessoas retintas. E muitos desses alunos, além de estarem fantasiados nesses tipos de profissões, né, diminuindo a classe, eles também faziam blackface. Então essa festa aí deu uma repercussão absurda, tanto para a escola quanto para os alunos, negativamente, óbvio, né? Mas hoje em dia, a vida deles segue o baile, segue o fluxo, irmão. São exemplos e mais exemplos que o sul do Brasil, e pelo fato de ter muitas pessoas brancas, imigrantes, por consequência, acabam ostentando seus sobrenomes pomposos, europeus, eles acabam tendo muitos comportamentos racistas. E o comportamento desse médico aí é mais um. Ele acabou sendo pego agora. Mas, te pergunto, quantas vezes ele já teve comportamento desse tipo e não foi feito nenhum tipo de gravação? Quantas pessoas já compraram esse tipo de discurso, já se tornaram
tornaram médicos e vão reproduzir esse tipo de comportamento. Só complementando o comentário do Clayton sobre essa questão do eurocentrismo, né, do embranquecimento no Brasil, o governo também contribuiu para isso. Até antes, a imigração europeia aqui no Brasil, ela foi fomentada pelo governo para um processo de embranquecimento. Qual era o intuito? Era que os imigrantes europeus, a partir do momento, entrassem em contato com as pessoas que eram consideradas mulatas, né, na época, que seriam as pessoas que tem aquele resultado, né, do casamento entre o branco, o relacionamento entre o branco e o negro. O imigrante veio para cá a partir de um processo de fomentação do governo brasileiro para que o negro, a pessoa de pele escura no caso, fosse erradicada do Brasil, fosse embranquecendo a partir dos anos, esse imigrante europeu junto com o pardo ou, sei lá, miscigenado, né, a gente pode chamar de diversas coisas, cada um tem uma nomenclatura, né? Então, a partir desse momento, a partir desse ponto, o negro ou preto de pele escura, ele sumiria. Só para acrescentar mesmo que esse processo é antigo e foi fomentado pelo próprio governo. Então é bem complicado, a gente luta contra isso há muito tempo. Então foi só para reforçar mesmo. E a minha notícia da semana vocês trouxeram 2 notícias tristes, né? Ruins, assim, eu vou trazer uma notícia boa, que é o número elevado de candidaturas de pessoas pretas para vereança aqui em Campos do Goytacazes. Isso foi uma surpresa para mim, me deixou muito feliz. Espero que continue assim. Sei que no Rio de Janeiro também aumentou bastante. E é isso. Só lembrando que esse lance aí da eugenia, né, tava na Constituição, sem ser de agora, tava lá no artigo lá. Que bom que nós temos aí um grande número aí de candidatos e candidatas negras. Realmente, Cláudio, isso aí é uma notícia que traz muita alegria pra gente em ver que o tempo de exposição durante as propagandas eleitorais para candidatos negros aumentaram, até mesmo porque foi visto que os negros não estavam sendo representados da maneira correta, negros não estavam tendo o mesmo tempo que candidatos não negros, e com isso não é que a gente vai ter algum tipo de benefício. A gente apenas vai usufruir de direitos que nos foram tirados, irmão. Então, um desses direitos é o tempo de exposição correto da nossa candidatura no tempo de televisão. Por esse modo, por esse fato, infelizmente também, muitos candidatos começaram a fazer um movimento contrário. Candidatos que sempre se autodeclararam brancos agora, para pegar um pouquinho desse benefício, pelo menos tentar, estão se declarando negros. Sim, é triste, cara, ver mais uma vez pessoas tentando se beneficiar de algo que não foi feito para elas. Aqui no Tabloide, Linha 2, a gente vai ter muito espaço para conversar sobre cotas e outros tipos de ações afirmativas que são reparações históricas para o povo preto e que brancos com falta de noção, ou até mesmo com noção, mas falta de caráter realmente, acabam se achando no direito de, mais uma vez, tirar esse tipo de benefício da gente, benefício qual a gente conseguiu através de muito suor e muita luta. Não, com certeza, com certeza. Concordo plenamente, assim, um sentimento de vitória por estar vendo a história, né? Assim, não digo que seja uma mudança absurda, é óbvio que não, tenho consciência disso, mas com certeza que você falou tá certíssimo, mas é aquilo, né, cara? A gente, infelizmente, tem que se agarrar a pequenas coisas, não migalhas, mas assim, a gente tem que se agarrar o que a gente pode. Então, foi só um adendo, uma notícia que me deixou feliz, até pelo o pouco que eu assisti também do horário político, vi um número maior e vi também boas propostas, né? Assim, aí comentando no caso particular de Campos do Goytacazes, eu fiquei animado porque vi pessoas que são lidas como pretas, assim, em qualquer lugar, de pele escura ou pele mais clara, mas são lidas como pretas, e isso foi algo que me deixou surpreso, primeiramente, até por ser uma cidade do interior, e depois muito animado. É isso. Tranquilo, ok. Bem, com isso, nós podemos encerrar o Linha 2. Lembrando que nossas redes sociais estão identificadas como @tabloidenegro e nossos contatos estão disponíveis no site www.tabloidenegro.com. Gente, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!